Oi, gente, e hoje vou trazer uma reflexão para a gente pensar. E a pergunta que eu moldei para isso, dentro do que eu rabisquei aqui, é: e se tudo que acreditamos for uma mentira? Vocês vão entender já já. Eu quero abordar hoje sobre crenças limitantes e falsas narrativas que moldam a sociedade, né? E questionar esses paradigmas globais como sucesso, felicidade e identidade. E incluir também a ideia de desconstrução para uma reconstrução mais consciente. Então vamos lá. Eu vou fazer um resuminho, né, que eu botei uma introdução rabiscada, que é sobre essas crenças limitantes e falsas narrativas que moldam a sociedade e nossa percepção de mundo, né, individual. Vivemos em um mundo onde crenças limitantes e falas narrativas são aceitas como verdades absolutas. Esses padrões, muitas vezes herdados, moldam não apenas nossas escolhas individuais, mas também as estruturas sociais e culturais. Hoje, eu quero questionar paradigmas globais como sucesso, felicidade, identidade, e explorar como desconstruir essas ideias para construir algo mais consciente. O primeiro, o poder das crenças limitantes. Isso é uma das coisas que eu estudo já há alguns anos. Crenças limitantes são ideias que aceitamos sem questionar e que restringem nosso potencial. Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, quando alguém diz: você precisa de um diploma para ser bem-sucedido. Eu acho que essa narrativa exclui talentos autodidatas e cria uma corrida desnecessária por validação acadêmica. Até porque, muitas das vezes, muitas pessoas não têm diploma e são muito mais capacitadas do que aquela pessoa que se capacitou durante anos, não invalidando nenhum dos dois lados. Outra, que é um pouco mais global, e que falam muito, mas não conversam muito sobre isso. Homens não choram. Uma crença que perpetua o machismo, bloqueia emoções e impede conexões profundas. Essas crenças estão tão enraizadas que muitas das vezes confundimos com fatos. O problema? Elas moldam comportamentos que sustentam sistemas opressivos. A segunda coisa que eu quero falar são as narrativas globais falsas. As falsas narrativas são histórias coletivas que criamos e perpetuamos. Vamos analisar 3 paradigmas globais. O primeiro paradigma: sucesso. A narrativa dominante define o sucesso como riqueza, status e realização material. Mas o que acontece quando alcançamos isso? Muitos ainda se sentem insatisfeitos porque o verdadeiro sucesso está em viver alinhado aos nossos valores e propósitos. O segundo, felicidade. Fomos condicionados a acreditar que felicidade é um estado permanente e que pode ser comprado. Mas muitos estudos mostram que felicidade é construída por momentos de conexão, significado, simplicidade. Está lá onde você menos imagina. E a terceira é a identidade. Nossa identidade é frequentemente limitada por rótulos, nacionalidade, gênero, raça. Essas divisões criam exclusões e conflito. No entanto, a identidade deveria ser algo fluido, permitindo-nos abraçar nossa complexidade. E muitas das pessoas não sabem nem a sua própria identidade, não têm seu autoconhecimento. O terceiro, questionando e desconstruindo paradigmas. Isso é muito difícil. Eu costumo dizer que é mexer lá na zona de conforto que muitos não querem. Para mudar, precisamos questionar as narrativas que aceitamos como verdade. Perguntas importantes? Por exemplo, quem
se beneficia de eu acreditar nisso? Já parou para pensar? Muitas crenças servem a sistemas econômicos ou políticos, não a nós mesmos. Outra pergunta. Essa ideia reflete quem eu sou ou quem fui ensinado a ser? Desconstruir não significa destruir, mas desmontar para entender as partes como um todo. Por exemplo, em vez de rejeitar a busca por sucesso, redefina-o para incluir bem-estar, tempo com um familiar, com um amigo e impacto positivo no mundo. Substitua a felicidade comprada por experiências significativas. Isso vai fazer uma mudança enorme na desconstrução. E aí vem a reconstrução, que é o quarto, que é reconstruindo com consciência. Falta muito nas pessoas. É quando você sai da bolha, da zona de conforto e começa a entender tudo que se passa em sua volta e dentro de você. Depois de desconstruir, é hora de reconstruir com propósito. Então, reavalie suas crenças, escolha ideias que refletem sua verdade. Construa comunidades. O apoio coletivo pode acelerar a mudança. Valorize o processo. A vida é dinâmica. Permita-se mudar e evoluir constantemente. Um exemplo maravilhoso sobre isso, inspirador, são movimentos globais, como o minimalismo que eu falei anteriormente. Eles nasceram da desconstrução do consumo exagerado e promovendo um estilo de vida mais consciente e mais leve. Concluindo tudo isso, crenças limitantes e falas narrativas não precisam ditar nossa vida. Podemos questioná-las, desconstruí-las e, a partir daí, criar novos paradigmas que promovam liberdade, autenticidade e equilíbrio. Lembre-se, a mudança começa com uma pergunta simples, mas poderosa. Isso realmente é verdade para mim? Bom, deixo aí a reflexão de hoje. E vou dizer agora para vocês algumas chamadinhas que é: que você acredita por si mesmo pode ser a maior mentira já contada. Para pensar. Eu fiz um poema diante disso, porque eu estou escrevendo muitos poemas. E nessa reflexão de hoje eu escrevi um poema que se chama A Pele que Conta Histórias. Como é pequenininho, na pele escura carregamos o sol, na alma forte um eterno farol. Histórias de reino, sabedoria e dor, resistimos no tempo com força e amor. Lutar por igualdade é resistir com coragem e construir com amor. Vou deixando uma frase para vocês, mais uma vez, de Angela Davis. Vocês vão ficar pensando que eu sou apaixonada por ela, sou. Mas eu vou falar sobre outros aspectos depois. E ela disse assim na frase: você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Eu fiquei pensando e trouxe para mim, nessa reflexão da frase, que ela nos convida a repensar nossas crenças e construir uma nova realidade baseada na transformação constante. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Então, vou deixando aí para vocês essas reflexões provocativas de hoje. Um big beijo. Siga aí no canal. Até a próxima. Beijo.